Olá, tudo bem com você? Muito bom estar de volta aqui no meu canal para mais um torpedo do nosso projeto Torpedo 365. Estou me recuperando de uma gripe forte que me abateu esses 2 últimos dias, mas estamos aqui com a graça de Deus para levar mais um pouquinho da palavra de Deus a você. E hoje eu vou entrar num tema bem polêmico, né? Mas que se a gente parar para pensar e souber entender esse tema, é um tema muito bonito e muito abençoado, relações familiares. Para isso eu convido você a refletir no capítulo 5 do livro de Efésios, esse livro que Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, tá? Uma cidade grega também. No capítulo 5, versículo 22, Paulo diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá? E no capítulo 6, versículo 1 diz assim, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos começar primeiro falando da submissão das mulheres. O que significa mulheres sejam submissas aos vossos maridos? Num tempo de pregação, de proclamação e de ideologia feminista, a minha fala hoje pode até não ser a mais politicamente correta, mas eu quero deixar bem claro aqui algumas coisas, tá? A primeira delas é que o próprio versículo 22, nós podemos explicá-lo da seguinte maneira, né? Esposas devem se sujeitar à liderança do seu esposo, ok? Se sujeitar à liderança. Gente, onde tem 2 pessoas convivendo, normalmente um é líder, tá? Um é líder do outro. Isso é pacífico, ok? Se tem 2 pessoas, 2 amigos morando no mesmo apartamento, 2 amigas, né, morando, dividindo um apartamento, uma casa, provavelmente, com certeza, um ou uma vai ser líder sobre a outra. Vai ser aquela pessoa que vai tomar iniciativa, que vai correr atrás das coisas, que vai fazer com que as coisas aconteçam, enfim. Nesse aspecto é que Paulo está dizendo, mulheres, sejam sujeitas à liderança de vossos maridos. Tá? Então o marido é o cabeça nesse sentido, de ser o líder da casa. Tá, Antônio, mas e quando isso não acontece? Quando não acontece, não tem nada demais a mulher assumir o papel de liderança. Tá tudo certo, tá tudo bem. Porque nós fomos criados num contexto de família onde a família ideal, digamos assim, é aquela família que tem pai, mãe e filhinhos, os filhinhos ficam ali sob a tutela da mãe, o pai sai para buscar o pão de cada dia e fica tudo bem, né? Só que hoje a concepção de família mudou. A maioria das mulheres hoje trabalham fora. Tá? Agora eu quero deixar aqui também bem como é que eu diria, bem claro, né? Bem evidente, que tem muitos maridos que não valorizam a mulher que trabalha em casa, porque na cabeça desses maridos, trabalho em casa não é trabalho. Esses maridos deveriam ficar uma semana fazendo o papel que a mulher faz em casa, né? Cuidando de filhos, lavando roupa, ou dando conta da funcionária do lar que está ali, né? Organizando tudo, levando filhos para a escola, passando roupa, fazendo comida, enfim, limpando a casa. Estou falando daquelas mulheres que vivem com o trabalho do lar. E tem muito marido que não dá valor para isso. Plenamente ignorância, tá? Pura ignorância. Porque se esses maridos ficarem uma semana fazendo o que a mulher faz, convivendo com os filhos direto, ele vai ver o quanto é penoso o trabalho doméstico de uma dona de casa, tá?
Então fica aqui minha dica para vocês maridos, tá? Não é porque não trabalha fora que não dá sua contribuição na vida, né? Porque se você for pagar para uma pessoa cuidar dos seus filhos, lavar a sua roupa, fazer a tua comida, limpar a tua casa, o negócio vai ficar muito mais caro, né, financeiramente, e você ainda não vai ter uma companheira, né, com quem você dividir as suas angústias e as suas dores, tá? Então, maridos, pensem nisso, tá bom? Outra coisa importante, né? A maioria das mulheres, como eu estava dizendo, trabalham fora de casa. Então, hoje a configuração de família está um pouco mudada. Eu conheci um casal que tinha filhos, que a mulher era caminhoneira. E a mulher saía buscar o alimento, buscar o pão de cada dia. E o marido ficava em casa, dando conta dos filhos e do serviço de casa. Então, tudo bem se é isso que ambos descobriram para caminhar no caminho da felicidade e da paz, está tudo certo. Agora, o que Paulo está dizendo? Mulheres, sejam sujeitas à liderança de vossos maridos. Porque na maioria dos casos, na maioria das vezes, o líder, aquele que toma frente, é o marido, tá? Agora, tem um detalhe muito importante também que vem na sequência desse versículo. Maridos, amai vossas esposas. Aí pegou, hein? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Tem muito marido que pega nesse versículo, mulheres sejam submissas. Submissas no sentido, o marido manda na mulher. Está aí totalmente equivocado. Casamento é uma relação a dois, 50%, 50%. Tá? Responsabilidades iguais, divididas. A responsabilidade de construir um bom relacionamento pesa sobre ambos. Tá? Então esse negócio de a mulher ser submissa, de coitadinha, de marido mandar ela ter que obedecer, não. É conversa, é diálogo. Não existe outra forma de resolver um problema no lar a não ser com conversa, com diálogo, gente. Bota isso na cabeça, tá certo? Não tem outro jeito. É diálogo, é conversando que se entende, tá? Agora, não vamos esquecer da segunda parte do texto. Você que é homem, que é machão, que é machista, e fala, a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Aquela coisa toda. Você cumpre a segunda parte do texto? Você ama a tua esposa como Cristo amou a igreja? Você faz sacrifício pela tua esposa como Jesus fez pela igreja, pelo povo dele? Você está disposto a dar a sua vida como Cristo deu a vida dele? Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Então é fácil você se apegar numa parte do texto, fora do contexto, e justificar as tuas ações de homem, de machão e de machista. Não é? Agora vamos adiante, certo? Será que você está sendo o exemplo, o modelo de marido que se entrega, que faz sacrifício, que faz de tudo pela sua esposa? É isso que a Bíblia está dizendo, tá? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, ok? E na sequência vem a relação com os filhos. O que Paulo diz? Filhos, obedecei a vossos pais. Veja que existe uma diferença de verbo aí. Para os filhos, Paulo diz, obedecei a vossos pais no Senhor. Para as mulheres, ele não diz obedecei, ele diz sede submissas. Seja sujeita à liderança, aceite a liderança do seu marido. É diferente uma coisa da outra. Filhos devem obediência aos pais, assim como diz o 5º mandamento. E não tem data, não tem idade, não tem fase, não tem evento que possa derrubar esse texto. Não diz aí, filhos, obedecer a vossos pais até você completar 21 anos. Não tem data, não tem término, não tem prazo de validade. Obedecer a vossos pais no Senhor. Se o pai está no Senhor, obedeça o pai, obedeça a mãe no Senhor, ok? Não tem data para acabar isso. E assim, não é também ser obediente aos vossos pais até você casar. Depois disso você não precisa obedecer mais nada. Gente, essa questão de obediência também cai na mesma vibe aí do diálogo, né? Eu tinha uma relação com meu pai muito distante, depois nos aproximamos, mas aí está falando de respeito, tá? Eu sempre respeitei meu pai, independente de estar próximo ou longe, eu sempre respeitei meu pai, tá?
Então a Bíblia é clara em dizer isso. Filhos, obedeçam, respeitem, cuidem dos vossos pais no Senhor. Ok? Então essa mensagem ela é muito prática para a nossa vida familiar, para os nossos relacionamentos familiares. Então deixo aí com você essa reflexão hoje, que ela tenha servido para você pensar em algumas coisas, tá? E que Deus abençoe muito a sua vida em família, como marido, como esposa, como filhos ou como pais, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço para você e até amanhã eu vou voltar para mais um Torpedo aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau.